há todo um movimento ao longo do XIX em direção à própria materialidade da pintura e da escultura. Veja, por exemplo, que o nosso amigo aqui não coloca nada sobre pedestal. Isto é sintomático. Tá? Há também um outro dado muito interessante. Você pode dizer que até Rodin e seus contemporâneos, a escultura era alguma coisa que se definia por um corpo que ficava, que interrompia o espaço, entendendo o atmosférico, ou se você colocasse dentro de um ambiente, ele era um ponto opaco. Não necessariamente opaco, porque podia ser brilhante. Alguma coisa que ali havia, que o olhar interrompia, que não atravessava. Tá? Veja que maneira mais difícil de você, porque agora você não está mais definindo. Escultura é uma estátua, e estátua é aquilo que representa alguma coisa, cena religiosa, ou um passado, um feito, e no intuito de aquilo, está ao lado do mito, o que está ao lado também da ideologia. Tá? Quem é que vai para o alto dos pedestais? Enfim, com que finalidade se vai? Que história é essa que se quer contar? Que deuses é esses que as pessoas acham que nós devemos cultuar? E quem são essas pessoas que definem aqueles deuses que nós devemos cultuar? Tudo isso, portanto, está em questão. Tá? Agora, a gente até pode dizer o seguinte, que aquele deus era medíocre, que aquela comunidade era ridícula, que aquele poder, que aquele status quo, mas o artista que projetou aquilo foi genial. Pode acontecer isso. Pode acontecer de um cara dar uma certa expressão, porque, afinal de contas, o que existe são as variadas versões das variadas criaturas que estão no mundo sobre essas coisas do invisível. De novo, Santa Ceia tem um bocado, mas a do Da Vinci emplaca porque ela é melhor. E tem critérios para se discutir isto. Isso não é feito a partir do nada. Então, Weismann vem dessa discussão. Olhar o Weismann é ver a entreluz, é perceber a contraluz. Por exemplo, o momento em que Brancusi poliu a superfície da escultura e ela ficou reflexiva. Por exemplo, o momento em que o Picasso, ao invés de trabalhar com planos fechados, portanto, volumes, fez um volume feito a partir de planos interceptados, portanto, com ocos, os ocos à mostra. Os ocos da escultura de um Picasso são, por assim dizer, desventrados, estão à vista. Viscerais. As vísceras estão para fora. Ou o momento em que o Tatlin pegou e chamou de escultura uma coisa que ficava no canto e que ele eram, na verdade, cabos de aço presos, atirantados, enrolados em roldanas, e ele chamava isso de escultura. Ou, na década de 20, o momento em que Laszlo Moholy-Nagy colocou placas de plexiglass, que é um ancestral da resina, do acrílico, transparente, com luzes. A escultura ficou arejada, a escultura ficou iluminada. Então, esses são problemas que a escultura foi trabalhando sobre si. E aqui o que a gente tem é quase que um volume que é explodido. Não é uma bela ideia de se pensar isto, um volume que é explodido. Se o Brancusi utiliza, por exemplo, e com frequência, ovos, ele faz a série dele de musas e a série dele de recém-nascido são feitos a partir de ovos, são sementes, são embriões. Ele fala assim, isso não é uma forma qualquer, é uma forma orgânica. O que separa uma forma orgânica de uma forma geométrica? Você poderia dizer, a forma geométrica ela tem uma certa estabilidade. Já a forma orgânica ela tem vida dentro de si. Um ovo, por exemplo, dentro dela tem uma vida. Ela é uma forma latejante. Bom, o próprio Klee dizia o seguinte, espera aí, a geometria ela não é tão árida, tão ríspida, tão áspera, tão seca, quanto se pensa, porque a geometria é produzida por nós. Não existe a maneira do que o Platão pensava, um lugar das ideias. Elas estão dentro de nós. E é por isso que o Klee cria uma erótica das linhas. Vocês estão lembrados? Ele fala assim, um segmento de reta é um ponto que se apaixona por outro ponto e vai em direção a ele. Um triângulo é um ponto que se apaixona por um segmento de reta e se projeta em direção a ele. E um círculo é um ponto que se esparrama para todos os lados e gira. Que beleza. Então existe uma erótica. E de fato, quando você vê uma seta, como as setas dos desenhos dele, o teu olho segue.
dizer, a rigor, bom, como também diz o Klee, os seus olhos se movimentam por uma pintura, mas esse movimento, quem garante, quem define, é o pintor. É igualzinho Spielberg fazendo a gente se emocionar nos filmes, ter susto nos filmes. Né? Ele sabe lidar com as nossas emoções. Sabe perfeitamente como é que o nosso olho funciona. Tem uma gramática do olho, tem uma dinâmica própria, e é nisso que ele está mexendo. Tá? Então, aqui o que você tem é um movimento só na base de torções, de rebatimentos e de explosões. Então, é um puro fato plástico. Tá? Tem uma relação com a vida? Tem, na medida em que tudo tem uma relação com a vida. Na vida, nós encontramos processos que são processos de explosão. Aí você fala assim, mas tão geométrico assim? Eu digo isso porque eu tenho uma certa implicância com esse negócio de abstrato e concreto. Tanto é que o termo concreto vem justamente em reação aos abstratos. Vocês lembram disso? O Theo van Doesburg falando assim, que bobagem esse negócio de abstração. Abstrato é uma vaca pintada. Isso é abstrato porque vaca muge, tem cheiro. Enfim. Uma pintura feita só de cores e de linhas devia ser chamada de concreto. Daí o nosso concretismo. Tá? Mas ainda assim, dizer que o concreto não tem tema, é muito difícil. Por quê? Se você olhar dentro, por exemplo, da molécula, você vai ver dentro dos cristais de rocha estruturas como essas. E a maneira como ela funciona tem muito a ver com isso também. Tá? Então, está fora do mundo e está dentro do mundo simultaneamente. Claro, um pouco mais emancipado às vezes, um pouco mais divorciado. Né? Agora, isso tem a ver, inclusive, com processos mecânicos, tem a ver com processos industriais. O próprio material é disso. Aliás, o próprio Franz Weismann era irmão de um homem que era dono de uma empresa que fazia carroceria de ônibus. E é por isso, inclusive, que ele conseguiu realizar muitas das obras que ele realizou, muitos comissionamentos que ele realizou, porque ele tinha, inclusive, quem pudesse produzir isto. E isso é feito na base do rebite, da solda, da dobra, com calandras industriais, que é o que faz com que uma chapa de aço com essa espessura seja dobrada. Tá? E, ao mesmo tempo, ele coloca cor nisso. E que cor ele coloca? Ele coloca o vermelho. Então, tem uma coisa clê, no sentido que eu disse, de uma certa erótica aí por detrás, relacionada com vida. O Amilcar, que era mineiro como ele, dizia o seguinte, nunca entendi porque que o Weismann pinta as coisas. Ele achava... Claro, cada artista, quando olha para o trabalho do outro, olha para o seu próprio trabalho no outro. Existe um movimento narcísico, que nos artistas é talvez um pouco exasperado. Mas que não tem um narcisismo em tudo, tem. Você não tem como diria o Nelson Rodrigues, sem uma certa dose de... Você não toma nenhuma grapete, não atravessa nenhuma rua. Tem aí uma dose de narcisismo, eu acho, não, isso é importante, coisa e tal. Agora, o Amilcar, ele trabalha com aço cortem, dizendo do aço tudo, é só o aço que resolve, só ele mesmo, a linguagem dele, a pátina dele, a oxidação dele, aquela pele meio aveludada que ele produz quando você joga água e vem o sol. Então era só isso do ferro que ele queria, do aço cortem era isso que ele trabalhava. E ele não admitia isso que o Weismann faz. Porque o Weismann, quando joga o vermelho, ele joga uma cor. E não só joga uma cor, ele joga uma cor que não adianta. Qualquer um olha para o vermelho e pensa em sangue. Existe essa associação. Não quer dizer que o vermelho tem o mesmo significado nos vários quadrantes do mundo, porque não tem. Porque as cores também elas são atravessadas por sentidos, por significações. Nada dessas coisas é natural, de uma vez por todas, porque existem certos mitos em relação a isso. A música, a linguagem é universal. Sabemos que isso é uma conversa fiada. Um amigo meu espantava a visita com música de gaita de fole escocesa. Não é? Que deve ser maravilhoso para os escoceses. Admito perfeitamente que o meu ouvido é inculto para isso. A música hindu, que é feita num outro tipo de divisão, de intervalos musicais. Então varia completamente no tempo e no espaço. Mesmo a globalização não mata isso, muito ao contrário. Temos possibilidade de termos acesso a essas várias linguagens que estão em curso. Né? Daí essa produção. E nós veremos, inclusive, como que as referências elas começam a se mesclar, a se misturar. Aqui há, de fato, um processo muito interno da própria escultura. Você, vendo a contraluz, como eu disse, o Weismann, a falta de base, a falta de pedestal, ao volume que é aberto, bom, volume que é aberto, imagina que
Se é misterioso, aquela primeira escultura mostrada, se ela tem um dado de mistério, porque ela esconde o rosto e porque as pessoas estão voltadas para baixo, as pessoas representadas, há um mistério em qualquer material. Você olha para uma pedra, tem um mistério, por quê? Porque os objetos, eles só se dão a ver na aparência, vale dizer, na pele. Você não sabe o que vai dentro deles. Esse é o problema. E é isso que anima a ciência. A ciência é a ciência do oculto. Os cientistas são espécies de detetives, que a partir de alguns dados deixados à vista, como o mostrador de um relógio, tentam adivinhar qual é o mecanismo que gera aquele tipo de movimento que está do lado de fora. Quer dizer, o que acontece nessa escultura é que ela não tem interioridade. Ela se abriu. Tá? Então o mistério está dissolvido, por assim dizer, dissipado. Tá? Pura razão, dissipado. Existe, de qualquer maneira, um orgulho da racionalidade. Mas uma racionalidade que aqui se acerca também do caos, porque tem a ver com explosão. Se avizinha de uma ideia de uma grande liberação de energia. Porque o negócio não só arrebentou, como ele, inclusive, envergou-se. Né? E aí, nesses ocos, nós percebemos que existem volumes aqui. Quer dizer, a sensação que tem que isso aqui pode ser perfeitamente a maneira de abraçar grandes paralelepípedos, grandes retângulos, que são, na verdade, invisíveis. Né? Isso é uma maneira, como dirá posteriormente, olhando também o Weissmann, o Valtércio Caldas, esse grande artista carioca, né, de ativar o vazio. Né, mostrar como o vazio pode ser muito forte. Ele tem presença. Né, e lembrar a todos, lembrar inclusive aos senhores arquitetos, que eles não projetam a parede. O que eles projetam é um espaço, o que está dentro. Né, e aquilo que a gente chama de vazio, na verdade, isso tem muita qualidade. Né, e varia muito. E aí a gente chega num trabalho da Iole. Porque se essa ideia de liberação que eu estava comentando, aí você tem um ponto mais extremado desse processo. Tá? Uma ampliação desse processo, um desenvolvimento desse processo. Mas só não pense que isso é uma evolução, no sentido evolucionista, porque isso não quer dizer que a Iole de Freitas seja melhor do que o Weissmann, ou seja melhor do que o Rodin. Isso é um mau modo de pensar o problema. A arte não se desenvolve de maneira linear e progressiva. Tá? Ela se dá por processos, e esses processos são frequentemente enrodilhados. Um artista pode ter muito mais relação com Velázquez, um artista nascido hoje, do que todos os contemporâneos a ele. Tá? O que também é um modo de dizer que o próprio Velázquez é contemporâneo. Não está lá no tempo. Afinal de contas, o que é o tempo? Nós já vimos como o tempo pode ser complicado. Né? E é claro que nós temos uma visão do tempo abstrato linear, mas isso é muito recente. O tempo nunca foi assim. Nunca foi pensado deste modo. Isso é uma maneira que historicamente a gente entende, inclusive. Né? Só aí nos últimos 400 anos tem essa validade dessa ideia de uma linha do tempo e as coisas estão montadas à cavaleira, e o diabo é que a gente coloca todo o ensino de história em cima disso, como se isso funcionasse para valer, e isso funciona para algumas coisas, para outras não funciona, em absoluto. Tem o tempo geológico, por exemplo. Tem o tempo astronômico, por exemplo. E tem o próprio tempo da história. E ele não funciona desse modo. Tá? Ele é completamente enrodilhado. É só lembrarmos, por exemplo, do Proust e a memória involuntária. É só lembrarmos, inclusive, do próprio processo da nossa memória, que se faz não só pela evocação que a gente faz de si, como a evocação que os outros fazem da gente, que termina nos auxiliando. Os outros são memórias da gente. Fulano, o que eu fiz mesmo? O que eu disse? Como é que eu estava? Você lembra o que aconteceu comigo? E nós estamos também nas coisas. E aí eu estou no presente aqui nesse momento e alguém toca uma música e essa música ela termina trazendo consigo um momento do meu passado. E com isso um tempo abalroa o outro tempo. Afinal de contas, o que é o tempo? Não é? Dizia o Santo Agostinho, que eu sei o que é se eu não penso nele, mas se eu penso nele não sei o que ele é. Essa é a coisa complicada. E lembram-se da própria construção do surrealista sobre quem era surrealista. Era uma classificação, porque existia um monte de surrealistas antes mesmo do surrealismo. E eles arrumam uma classificação bastante surrealista,
dizendo que, não me lembro direito, mas era alguma coisa como: Jarry era surrealista tomando café da manhã. Fulano era surrealista andando de bicicleta. Bosch era surrealista à vista à distância. Vai lá. Existem muitas classificações. Então, é interessante essa ideia que também está corroborada numa bela passagem, divertida passagem, do Jaime Ovalle, essa figura antológica, que uma vez ouvindo música junto com o Fernando Sabino, eles escutavam música sempre juntos, o Fernando colocou uma peça do Debussy para ele, e ele falou: lindo, mas aquele plagiou o Duke Ellington. E aí o Fernando falou: mas ô Jaime, pelo amor de Deus, né? O Duke Ellington vem bem depois do Debussy. Aí ele falou: Fernando, você não sabe que gênio plagia por antecipação? Então isso é muito importante, essa constatação. E plagia por antecipação mesmo. Se vocês escutam a Sonata 111 do Beethoven, que é a última sonata que ele produziu, e que ao invés de 3 movimentos, tem 2 movimentos, o que por si só já seria suficiente para desqualificá-la como sonata, tem um determinado momento. Numa gravação em particular, que é do Ivo Pogorelic, gravação que, como todas as outras, é feita a partir da pauta deixada a música, da composição deixada pelo Beethoven. Não está inventando nada. Ele está inventando no andamento, nas ênfases. Você escuta aquilo e fala: é jazz. É evidente que o Ivo Pogorelic ouviu jazz e ouvia Keith Jarrett e faz essa aproximação entre Beethoven. Como também é evidente que o Beethoven não inventou o jazz. Por outro lado, dá para perceber que, afinal de contas, o jazz veio também de uma certa raiz aonde está Beethoven, junta com a raiz africana. Mas os próprios africanos escutaram também Beethoven. E a música ocidental escutou fartamente a música africana. Então, afinal de contas, onde é que está a verdade, onde é que está o tempo? Então, esse é o trabalho dela. Esta mulher fez esta escultura porque também era bailarina. Tá? O trabalho dela tem uma dimensão corporal que, quando a gente vê as peças que são anteriores a esta, porque isso aqui é feito em indústria, isso aqui são tubos de aço, esses tubos são curvados, tudo isso industrialmente, com essas peles. Agora, essa diafaneidade é típica do saiote de tule, é típico de quem está se desenrolando no espaço e está dançando pelo espaço. Tá? Acontece que ela fazia alguns trabalhos, antes disso, com, sim, peles muito mais leves, pequenas malhas metálicas, que ela ia dobrando, amassando, que ela ia amarrando, que ela ia costurando, cheio de volutas, tudo tortuoso, usando sempre linhas e planos. E veja a coerência, de novo. Porque o que é um plano, se não alguma coisa definida, por exemplo, por 3 pontos, por 2 pontos e uma reta, e por aí vai. Então é geometria. Euclides no espaço, mas é Euclides dançando. Aí ela vai se ocupando do espaço, vai expandindo o espaço. Essa daqui é a sala, então ela pega uma sala e aí ela mensura a sala e ela faz um desenho que é quase uma expansão disso no próprio espaço. A linha vai levando e junto consigo a maneira de uma pele, diáfana, leve, a maneira de uma pele que adejasse simplesmente, que meramente tocasse, simplesmente, delicadamente, o chão em alguns casos, a parede em alguns casos, os planos, olha, as linhas. E as linhas, ou ela cromatiza, ou ela deixa isso em alumínio mesmo, prateado, ou dourado, o que acusa mais a presença da linha no espaço. Então você pode dizer que isso tem a ver, inclusive, com a coreografia feita pelo braço desenhando no espaço. Mas aí não é mais apenas o pulso, mas é o corpo, com uma expansão. Nós nos esquecemos disso, e os artistas nos alertam. No começo da discussão, eu estava falando do Zé Bento e a mão pegando delicadamente no estilete, para depois ele pegando no machado. Do mesmo modo, nós vamos tratar disso daqui a pouco, existe uma pessoa como Van Gogh, que é um pintor de pulso, até Matisse, que é um pintor de braço, até Pollock, que pinta com o corpo. E aí vai se expandindo. E aí qual é a discussão? A discussão é o trigal que ele está pintando?
mas é a maneira como ele pinta o trigal. A maneira como ele pinta o trigal é porque Van Gogh nos lembra que nós somos o gesto. É isso que nós somos. Nós somos as nossas ações. Inclusive a nossa inação é uma forma de ação. É só assistir o Kurosawa, que hoje faz 100 anos, 2 samurais vão lutar, e existe um samurai velho, mestre, do lado de um aprendiz de samurai, eles estão vendo o duelo. Aí tem um samurai que desafiou o outro, é um cara muito nervoso, e levanta a espada, todo tremo, e o outro levanta a espada com muita tranquilidade, e antes do duelo acontecer, ele baixa a espada e fala, eu venci, e sai. Aí o outro chama de covarde, você não quer lutar, e o garotinho, mas ele é um covarde, e o mestre falou, não, ele venceu. E eu, você não quer lutar por quê? Não sei o que lá. Ele falou, por que você quer lutar? Eu ganhei. Você quer morrer? Não, vamos lá, coisa então. Aqui você quer morrer e mata. Você já está contido tudo. Você percebe, pelo tipo de encaminhamento, onde é que isso vai dar. Na saída, já saiu errado. Não é? Tem gente que já fala com você de um modo que fala assim, querido, volte. Vamos começar, porque você não começou bem. Quer dizer, o jeito que começa indicia o resultado que vai dar ao final. Você pode corrigir a rota? Pode, mas fica mais difícil. É disso que eles falam. É isso que tem a ver o João Cabral no apalo seco. Quando ele fica descrevendo o que é apalo seco, é um tipo de cante. É um cante a capela. Não é? Existe apalo seco, ele fala assim, é o cante desarmado. Só a lâmina da voz sem a arma do braço. Portanto, é o canto sem gesticulação. Só a lâmina da voz. É a capela mais seca que tem, sem nenhum tipo de acompanhamento. Aí ele vai dando uma série de exemplos de apalo seco. Ele fala assim que apalo seco canta o pássaro pousado no fio. Olha que ideia, né? Que visão, que imagem, como visual isso. Ele fala assim, e ainda mais o fio, quando sem nada, vem o vento e dá o seu assovio. Aí é demais. Aí vai embora assim, existe apalo seco, situações e objetos, Graciliano Ramos, desenho de arquiteto, o caiado das casas de Córdoba, o arame dos insetos. Assim, Graciliano Ramos, apalo seco. Você lê o livro de memórias, a biografia que o Graciliano, que o filho dele, o Ricardo, fez sobre o Graciliano, uma hora o Ricardo também escrevia. Aí pergunta, pai, por que você não usa exclamação e nem reticências? Ele fala assim, eu não uso exclamação porque eu não sou um idiota para ficar espantado. E eu não uso reticência porque eu não quero dizer alguma coisa, eu digo. Tem gente que fala, inclusive, assim em e-mail, até mais, e coloca 3 pontinhos. O que quer dizer com isso? Como assim? O que está insinuando? Já fico logo os paranoicos, né? Mas até os paranoicos têm inimigos. Então, Graciliano Ramos como exemplo de ascese. Aí ele conclui a poesia. Eis uns poucos exemplos de ser apalo seco e deles retirar higiene ou conselho. Não o de empregar o seco por resignadamente, mas de empregar o seco porque é mais contundente. Então a ideia da secura, da precisão do gesto, porque está tudo contido ali. Então quanto mais preciso, já dá perfeitamente enunciado o que é esse resultado. Portanto, você pode analisar um trabalho só sobre o gesto, sob o ângulo do gesto. Claro que aquilo está materializado, mas sempre será assim em obra. Está se discutindo a materialização dos gestos, que pode ser em pintura, que pode ser em escultura, que pode ser em desenho, que pode ser, bom, e sendo em desenho, de infinitos modos, sendo em pintura, de infinitos modos. Isso que é interessante é que uma linguagem não soterra a outra. Outro dia estava o Ferreira Goulart aí, que está insistindo em envelhecer mal. Não sei por que precisa, como poeta, brilhante, mas enfim. Como esteta, está dizendo que nós estamos dizendo coisa que ninguém está dizendo. É uma mania de dizer isso. Enfim, ninguém está querendo ser contra a pintura? Absolutamente. A pintura segue sendo única, intransferível, porque não tem nenhuma linguagem que seja igual a outra. Eu não acho nem que exista uma palavra igual a outra. Como diz o Mário Quintana, o fulano que acha que existem sinônimos, veja, só um poeta para dar essa lição para nós. Uma pessoa que acha, que confia em sinônimos, deve ser o mesmo tipo de gente que acha que existe uma cor igual a outra. As palavras são intransferíveis, as palavras valem por si. Se as palavras são em si diferentes umas das outras, se elas não podem valer umas pelas outras, o que dizer então das linguagens, dos suportes?
Uma coisa nega a outra. A diferença, pode-se dizer, é que hoje a pintura não está sozinha. Só isto. Mas isso não diminui. Ela está com outros. Se até outro dia, aí, até 50 anos atrás, era só pintura, escultura, gravura e desenho, hoje não é só isso. Mas, inclusive, de algum modo, ela está em muito do que se faz hoje. Em muitas das instalações, em muito do cinema, em muito do desenho, da gravura, tudo. Existe pintura. Você tinha falado uma coisa sobre poesia, da escrita, que o problema não era a ideia, o problema era a palavra. E aí eu fiquei pensando no seguinte, de algumas formulações da arte da década de 60, 70 e tudo mais, e que supervalorizam a ideia a ponto de alguns artistas apresentarem projetos como obras. E alguns falarem que a materialização da ideia é o menos importante. E aí, a partir dessas formulações, o que isso movimenta na arte atual, essa relação entre a ideia e a matéria? É muito boa e muito complexa a conversa, né? Mas o que você está propondo aí é muito importante. Bom, em primeiro lugar, temos que lembrar que o conceito ele é fundamental desde sempre. Lembrarmos que, por exemplo, Da Vinci escreveu que pintura é coisa mental. E com isso ele queria dizer que o dado material, artesanal, toda essa discussão que eu falei sobre o enamoramento, que a meu ver é fundamental, foi tratado por muitos pensadores como sendo fundamental, e a obra dos artistas é a prova disso. Nada disso tem maior importância se não for o lastro conceitual, se não for a ideia. Mas, em compensação, o que eu também quis dizer é que a ideia vai nascer deste embate com a materialidade. Tá? Quer dizer, na medida em que você pensa as coisas, e pensar e fazer não estão dissociados. Estão dissociados, sim, no capitalismo, se você quiser, na indústria, porque o trabalho é alienante, porque aquele que faz nada tem a ver com aquele que pensa, sabemos disso. Mas o caso do artista sempre foi diferente. O trabalho do artista sempre foi um trabalho intelectual e o trabalho material sempre teve esse estatuto. Não é por outro motivo que, por exemplo, o nome das academias de arte é a academia, que é a Escola do Platão. Sendo que a Escola do Platão, também se vocês estão lembrados, que é 2000 anos antes da primeira academia surgir, Platão, quando escreve a sua República, bota os artistas do lado de fora, porque não são intelectuais, porque são trabalhadores mecânicos. Porque isso de ficar pintando servilmente aquilo que se vê, isso não tem não quer dizer nada, é só uma habilidade. Não é? Demora-se 2000 anos para mostrar que aquilo que eles fazem tem sentido, porque tem uma qualidade mental naquilo que está sendo feito. Há uma passagem célebre também na história da arte, é uma correspondência que o Baxandal cita, depois eu dou exatamente a referência em que ele faz isso, está no Olhar Renascente, em que ele conta a seguinte passagem de um pintor que se rebela contra um mecenas, porque o mecenas paga X para o trabalho dele, do pintor, e paga 3X para o trabalho do moldureiro. Não sei quantos X a mais, enfim, paga muito mais para o moldureiro. A carta ela ficou como referência, não como impropriedade, não porque o pintor estava reclamando e era escandaloso o que estava acontecendo com ele. Não, porque o comum era o moldureiro, de fato, ganhar mais do que o pintor. É por isso que ela sobrou, porque foi um escândalo. O pintor não devia reclamar, porque o pintor era um trabalhador manual. Não era uma arte liberal, era uma arte mecânica. Tá certo? Agora, o que aconteceu, enquanto que o moldureiro é aquele que faz o umbral, aquele que faz o pórtico. É aquilo que é uma grande dignidade do ponto de vista da arquitetura das coisas. O nome do pintor é Leonardo da Vinci. O nome da pintura é a Madonna das Pedras, que hoje está na National Gallery. E esta história serve, inclusive, para nós avaliarmos que a noção de arte é também temporal, histórica, ela muda no tempo. Aquilo que nós chamamos de arte nada tem a ver com o que se chamava de arte há 500 anos atrás. Há 500 anos atrás, se vocês assistirem A Menina com Brinco de Pérola, vê lá os dilemas do Vermeer pintando de acordo com o que Mecenas encomenda. E o Mecenas que define quanto vai gastar. E aí, tanto de lápis lazuli, tanto de ouro, é por isso que a pintura custa mais ou menos caro, porque ele vai colocar em determinado lugar, de acordo com a excelência ou não do artista.
Muito diferente de 400 anos depois, quando, por exemplo, no século XIX, o Courbet faz uma pintura onde aparece um cara reverenciando o Courbet. Aquilo mostra que mudou completamente a situação do artista, de tal modo que hoje o artista ele expõe o que ele quer. Ele não expõe mais o que o cara quer que ele compre. Não acontece mais como aquele meu amigo, mesmo o Fábio, que pegou na pintura do Sigmar Polk, que uma vez ligaram para ele e falaram assim: "Senhor Fábio Cardoso? O senhor é pintor, né?" "Sou, sim, senhora." "Eu queria um motivo sacro vermelho." Falou: "Sacro vermelho?" "Assim, espera um pouquinho só que eu vou ver." Ele colocou o telefone assim no peito e gritou: "Ô Agenilson, vê aí no depósito se tem sacro vermelho." Aí ele esperou um tempo e falou: "Minha senhora, acabou. Tem sacro azul e verde, vermelho não tem." Aí, quer dizer, não acabou essa história. Hoje em dia o cara faz o que ele faz. Agora, em relação a isso que você está falando, isso foi um movimento que me pareceu que é natural, né, para falar da importância da ideia. Nos anos 60, efetivamente, o que se tem é mais e mais a agudização desse processo. Por quê? Porque durante muito tempo, e até hoje, o senso comum confunde o saber fazer, no sentido de fazer bem acabado. Meu filho pinta um cachorro que só falta latir, é uma loucura. Isso não quer dizer nada. Isto não tem ideia por detrás. Isto é bom, isso é ótimo, isso é maravilhoso, isso é excelente, mas isso não é trabalho de arte, não necessariamente. Isso tem a ver com a educação artística? Claro que tem, porque observar é fundamental. Por isso que se deve desenhar. Mas isso não é trabalho de arte necessariamente. Então, porque nós estamos discutindo aqui, precisamos educar as pessoas a olhar, porque ninguém olha. E aí, o diabo é o seguinte, quando eu falei, por exemplo, as pessoas vão ver, fazem poesia através de ideia e não através de palavra, é porque vão ver filme e não veem o diabo do filme. Vê o enredo. Do que trata o filme? Por isso que eu mando os alunos, por exemplo, assim, assistam Janela Indiscreta. Já assisti. Já assistiu. Tá bom. Então, por gentileza, querido, levante-se e descreva para a sala o primeiro plano sequência do filme. O que é plano sequência, professor? O cara não sabe nem que é o nome, plano sequência. Quanto mais ele vai lembrar o que é o filme. Aí eles assistem, e quando assistem, quando isso não aconteceu, de alguém falar já viu, eu falei assim: assistiu? Bem, prestou atenção? Anotou? Anotei. Descreva o primeiro plano sequência. A primeira coisa que acontece no filme. É um cara que está deitado. Não é um cara que está deitado. Porque o filme, logo no primeiro plano sequência, ele diz a que veio. Porque estamos falando de artistas. E estamos falando da lição do Kurosawa. Assim, já na primeira sequência, já está claro o que é o filme, do que trata. Se você quiser, ali tem uma súmula. Mas a gente não aprende a ver filme. Nós vivemos na imagem e, no entanto, não sabemos como lidar com ela, e muito menos com uma imagem em movimento. Ficamos no diabo do enredo. Então, foi importante este movimento nos anos 60, 70, a tal da arte conceitual, justamente para afirmar o primado da ideia. E Da Vinci é um grande artista, porque tem ideia por detrás. E é só você pegar a Santa Ceia e ver quanta geometria tem ali. Quanto aquilo é altamente formulado, elaborado. Aí as pessoas falam assim: mas é tão natural. Que natural? Parem com isso, isso não é mundo, isso é linguagem, isso não é natureza. O próprio Nelson Rodrigues dizia assim: ele escreve de um jeito muito comum, muito coloquial. Ele falava: só Deus sabe o trabalho que me dá atingir essa coloquialidade. Isso não tem nada de simples, gente. Isto é pintura. E aí quem fala assim: mas hoje a gente não entende nada. E as outras pinturas não, a gente entende o escambau. Pegue um cara que não é familiarizado com, por exemplo, com o catolicismo, coloque diante da Santa Ceia e fala: o que é esse pessoal jantando? Isso tudo é cifra, isso é código, isso está perfeitamente indexado. Isso é muito complexo, é um processo de socialização dos mais sofisticados. Então, é nesse aspecto que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E tem que tomar muito cuidado, inclusive, em relação ao que está sendo feito agora, porque tem muita inteligência, como também tem muita coisa ruim, mas isso sempre teve. É porque os 400 anos que nos separam do Michelangelo serviu para decantar os piores que foram ficando pelo caminho. Mas mesmo entre aqueles piores, é o caso de se perguntar se não tem uns que eram ótimos, mas que não foram vistos pelos motivos os mais variados. Eu comentei aqui o caso Botticelli, por exemplo. Então nós estamos assistindo, por exemplo, o tempo todo essa história sendo reconstruída.
Veja, por exemplo, o caso Portinari, que durante anos, durante décadas, foi considerado o melhor artista do país, o grande artista, e nos últimos 30 anos foi perdendo paulatinamente essa posição para o Volpi. O Iberê Camargo cresceu, e o Flávio Schiró, que é tão importante quanto, está numa posição ainda secundária. Todo mundo fala do Volpi, ninguém fala do Di Cavalcanti dos anos 30, 40, que era um pintor superlativo. Então essas coisas mudam. Né? Então tem interesses aí por detrás e tem os nossos olhares. Então tomemos cuidado, porque o fulano que olha assim, uma obra hoje contemporânea e fala assim, eu não entendo, isso é uma porcaria porque eu não entendo, é preciso tomar muito cuidado. É aquilo de ficar acusando um livro escrito em alemão, né? Se eu não entendo, só pode ser uma bobagem. Vocês não conhecem aquela passagem que tem no Noite Americana, do François Truffaut? A mulher conta a seguinte anedota, um sujeito que era um péssimo ator, era um canastra, está interpretando o Shakespeare. E o Shakespeare é o Hamlet, que é exatamente o máximo da dramaturgia universal. Só que o cara era um mambembe péssimo, era um ridículo, e estava lá interpretando o Hamlet. E na hora do ser ou não ser, a plateia não aguentou, começou a vaiar o cara, porque o cara era ruim demais, ele virou a plateia e falou, o que é que vocês estão vaiando? Não fui eu que escrevi essa merda? Então este é o problema. É que quando, e nós sabemos disso porque somos professores, quando nós emitimos um juízo, o que está em questão não é só aquilo que é ajuizado, é quem emitiu o juízo também está em questão. Então, aquilo que eu não entendo, é melhor dizer assim, passo, como se faz em certos jogos de carta. Vou para casa estudar, porque a coisa não é simples. O trabalho do Marep, tá legal? Isso é cânone, o trabalho do Marep. Então, é um trabalho, eu concordo com vocês, é difícil de engolir. Agora, você olha para um negócio desse, entrou numa Bienal, várias coisas são acionadas simultaneamente. Você entra numa Bienal, a Bienal é um lugar de arte contemporânea, a arte contemporânea é um tipo de reflexão que vem muito informado pela arte conceitual, tem muita ideia, coisa e tal, e eu vejo um bando de guarda-chuva chovendo, falo, e agora, o que eu faço com isso? Né? Eu entendo, inclusive, que a saída mais imediata por parte do público, que é leigo, é olhar para uma coisa que não entende e até por autodefesa. Porque se o cara olha para um negócio e não entende, e olha para um bocado de coisa e não entende, ele começa a se achar um idiota. E aí ele, para salvar a própria pele, fica mais fácil ele achar os outros idiotas. E sai dali. Certo? É uma questão de defesa. Então, o que me preocupa em bienais, por exemplo, e eu estou produzindo uma, e não é a primeira que eu produzo, é que você produz público ou você produz inimigos da obra da arte contemporânea. Não é? Agora, também sem deixar de lembrar que Van Gogh deu um tiro no peito, porque também era um incompreendido, porque Caravaggio foi muito malhado quando apareceu com o seu trabalho, porque o trabalho era um escândalo, porque ele... se o Rodin trouxe com os burgueses de Calais as pessoas para o resto do chão, o que dizer com Caravaggio, que apresentava Cristo e seus apóstolos, pintando com homens do povo, com rufiões, prostitutas e o que havia de pior na comunidade. Então, você dá para entender como para escandalizar. Agora, devia ter, assim, à porta de todas as grandes exposições de arte contemporânea, aquela divisa igual tem no Dante, tá? Abandonai seus preconceitos e entrai. Aí, olha assim, essa chuva de guarda-chuvas com o termo cânone, aí você vê um trabalho onde, por exemplo, o título é uma baita de uma chave de leitura, mas é uma colher de chá. Porque o que é um cânone? Um cânone é uma referência. Um cânone o que são cânones? É o que a gente dá em sala de aula. Nós damos, olha, você tem Da Vinci, você tem Michelangelo, esses são os cânones, no sentido de que esses são os paradigmas, essas são as pedras basilares, são o fundamento do edifício que é a história da arte ocidental. Tá? Então, esses caras eles foram olhados e todo o trabalho é feito a partir desses caras. Todos nós temos cânones, de um modo ou de outro. A nossa vida é balizada por isto. Esta é a ideia do balizamento. Né? E os artistas têm cânone, claro que tem cânones. Né? Eu lembro tem uma passagem maravilhosa, que é uma coisa que nos esmaga, nós comuns mortais, partindo do princípio que aqui não tem nenhum artista. Mas eu me sinto esmagado, quase humilhado, mas ao mesmo tempo entendo a grandeza. É um texto do Joseph Brodsky. Brodsky foi um autor russo,
um poeta que ganhou o Nobel nos anos 80. E ele escreve um texto maravilhoso sobre um autor, que daqui a pouco eu falo quem é. E ele fala o seguinte, ele começa dizendo que alguns artistas, escritores, abandonaram a língua natal, movido por expressões as mais variadas. Caso, por exemplo, do, sei lá, quem você quiser, Conrad, que era polonês, escrevia em inglês. Nabokov, que era russo, escrevia em inglês. Você tem casos de exílio, autoexílio. Beckett, por exemplo, que era irlandês, escrevia em francês e traduzia para o inglês aquilo que escrevia em francês. É enigmático, porque no caso não estava pressionado a tanto. Fez isso porque fez. Tem vários motivos, ele falou assim. Mas não foi isso, diz o Brodsky, que me levou a um determinado dia a entrar numa loja de máquina de escrever, comprar uma máquina, Olivetti Lettera portátil, para daí em diante escrever tudo em inglês. Ele é russo, morando exilado em Nova York. Ele falou assim, tudo, vírgula, né? Não os poemas. Continue escrevendo em russo. Não abandonei a minha língua natal, vírgula, ou melhor, espero que ela jamais me abandone. O que é lindo, né? Achar que domina uma língua, calma lá. A língua que faz você usá-la ou não, olha que relação. A pedra. Imagina se a pedra briga com você, você acha que você vai esculpir à vontade? Então é esse nível de domínio que ele deixa muito claro. Ele falou assim, eu quis escrever em inglês, como isso agora, para medir o meu trabalho por um cânon, para pegar a mesma régua métrica, para enfrentar os mesmos obstáculos, para entrar na mesma arena daquele que, a meu ver, é a maior inteligência do século, que é o poeta inglês Auden. Auden, não sei se assistiu 4 casamentos e um funeral, tem aquela passagem que morre o companheiro do fulano, ele vai para o púlpito e declama um poema. O poema é do Auden, que é realmente um estrondo e de quem o Brodsky foi amigo, inclusive. E o que o Brodsky escreve? Olha, eu escrevi tudo para entrar na mesma arena da maior inteligência do século, que é o Auden. Eu fui escrever em inglês como ele, para enfrentar os mesmos obstáculos. Veja. E ele fala assim, e o pouco que eu escrevi até aqui já é suficiente para dar uma dimensão do tamanho do meu fracasso. Olha só. Fala assim, mas não me importa, eu prefiro fracassar no meu parâmetro a ter sucesso em qualquer outro parâmetro. Aí você desse tamanho, aí você sente uma formiga lendo aquele texto. Fala assim, acho que é nisso que consiste louvar uma civilização. Em tentar manter o nível do seu olhar na mesma altura daquele que levou mais alto o nosso olhar. Tentar colocar nesse mesmo nível. Por quê? Aí lembrando o Fernando Pessoa, eu não sou do meu tamanho, eu sou do tamanho daquilo que eu vejo. Então tem artistas que fazem você olhar muito longe. Agora é difícil. Como diz o Picasso, você tenta se igualar, tem pessoas que você persegue. E é claro que você não consegue ser o outro, mas é no fracasso de tentar ser o outro que você se encontra. Também uma linda maneira de enxergar o problema, tá certo? Tudo é um cânon, e todos nós estamos abrigados sobre cânons. E a questão que o Marep nos coloca é que os cânones chovem sobre nós. Tá? Agora, eu duvido, Marep, que eu conheço, sobre quem já escrevi e já fiz exposições, tenha esse mesmo nível de elaboração, assim, possa falar desse jeito, mas a elaboração dele é que me permite falar desse jeito. Entende? Então ele só tem a ideia simples, mas absolutamente cristalina e extraordinária. Um cânon nada mais é que um guarda-chuva. E um cânon protege você das adversidades, porque é uma maneira de você se guiar. O que eu vou ser? O que eu vou escolher? Bom, eu tenho aqui um corpo de ideias e eu vou vivendo. Eu posso dizer que eu vivo. Como professor, a gente nunca vive muito bem, né? Mas assim, venho conseguindo nos últimos 30 anos sobreviver graças a esses poucos exemplos que eu tenho, graças a algumas poucas ideias, nenhuma delas minha. Não tem problema. Mas a gente vive atrás disso. É isso que nos garante uma certa sobrevivência psíquica, tá? E sobrevivência também material, mas é psíquica. Eu tenho umas ideias que eu estou arraigados. O que ele está nos lembrando? Gente, tem vários, não tem só um. Não podemos nos esquecer. Tem uma chuva de guarda-chuvas. Tem uma chuva dessas coisas nas quais a gente se protege. Tá? Quando isso, que é um aparato, é na verdade muito mais. Aí você fala assim, o Marep é genial. Porque ele olhou o Magritte. E o Magritte é genial. Olha aí como é que um artista olha o outro.
Olha como é que eles se conversam dentro da história. Olha como é que o tempo histórico é suprimido. Olha como alguém que mora em Santo Antônio de Jesus, que fica enfiado ali no recôncavo baiano, olha, tem mais a ver com um pintor surrealista belga do que com o vizinho dele que mora em Salvador ou com alguém que... É isso. Assim é a vida, não é extraordinário? Professor, no caso, falando das duas imagens, do Magritte e do Marep, teria também a mesma relação na pintura, Portinari e Picasso? Mas aí é mais evidente ainda, talvez até. Porque o problema do Marep é que o Marep pegou uma ideia. E o problema do Portinari é que ele pegou o estilo. Portanto, ele foi na superfície do Picasso. Esse é que é mais problemático, a meu ver. E por isso que ele não é tão bom quanto se pensa, a meu ver, quando se divulga. O grande problema do Portinari é que quando ele enxergou o Picasso, quando ele viu a Guernica, ele acusou o golpe. Eu até entendo, sabe? Tem artistas que você olha, como diz o Ezra Pound, tem artistas inventores, tem artistas que são mestres, tem diversas categorias de artistas. Nem todo mundo está lá na ponta. Tem gente que abre espaço, descortina novos mundos. Não é? O Picasso, por exemplo, com licença, o Picasso fez o cubismo, não precisava ter feito mais nada. O Marep está olhando para isso, mesmo que não olhe diretamente, porque existe uma certa sincronicidade também. Quer dizer, no caso não é nem sincrônico, porque ele fez isso aqui muito tempo antes, o Magritte. Mas a ideia também de que um corpo, chuvas de homens, e sendo homem, o que você quer? E esse homem, o que ele tem em comum? É um estereótipo de homem que está chovendo. É o homem típico burguês, é o homem de chapeuzinho, essa figura dramática. E fora essa chuva de pessoas em lugar de chuva, o que é isso? É uma ideia de multidão? Que é a ideia do enigma. Quer dizer, o que é importante para o artista, para o que o artista nos oferece, imagens que ficam funcionando na nossa cabeça e você não consegue fechar. Essa é a beleza da história. Mas o que é a beleza da história, gente? O que é o homem, se não um animal que fala? Talvez, como disse o Jorge Luiz Borges, analisando as 1001 Noites, dizer que a dona Sherazade, ela emblematiza, ela sumariza aquilo que é o máximo da raça humana, do gênero humano, da história do homem. É uma pessoa que conta. O homem é um animal que fala. Porque veja bem qual era o drama da Sherazade. Ela tinha que contar uma história para um sujeito que, quando acabasse a história, ela seria morta pelo cara. Do mesmo modo que as outras o foram. Bom, 1001 noites, como diz o Borges. Por que não 999 noites? Porque bastaria mais uma e estaria acabado. Por que não 1000? Porque teria acabado. Por que 1001? Porque recomeça. Porque você tem a unidade, tem o zero de novo, e o 1, a unidade. Na verdade, se você coloca um zero do lado de outro zero e os junta, dá o 8 deitado, que é o infinito. Entre a coisa e a repetição dela, nesse intervalo que não existe, você tem, na verdade, o infinito. Então, essa mulher somos nós. Ela é a história. Ela é essa, sabe, senta que lá vem história. Sabe o Era Uma Vez? Sabe aquela hora que você coloca o seu filho para dormir e você fala Era Uma Vez e você conta uma história e a cabeça dele se abre, os olhos se iluminam e ele fica feliz, ou ele fica triste, ou ele fica assustado por uma coisa que é pura invenção. É isso que mantém a Sherazade viva. Agora, isso não é uma lição? A lição expressa no seguinte conceito: se você deixar de interessar ao seu ouvinte, você será assassinado pelo seu ouvinte. Ora, nós somos professores. Nós temos a atenção dos nossos alunos na medida em que aquilo que nós falamos interessa aos nossos alunos. Na medida em que eles não nos ouvirem mais, nós estamos mortos como professores. O problema é esse. E ela consegue, a partir de uma história que emenda em outra, em outra, em outra, em outra, em outra, se fazer viva. Nós sobrevivemos, porque é uma corrida de bastão. Então a história se expande. Mas aqui não há uma explicação para uma coisa dessa. É isso que eu quero dizer. Não há explicação. Você até pode dizer que isso aqui é um surrealista, que ele nasceu na Bélgica, que ele nasceu em Bruxelas, que ele era maluco, que era casado com a Geórgia e que tinha um cachorro. Mas isto não explica o trabalho do cara. Artistas são como países, como territórios. Que imagem como essa? O rapaz aqui estava me contando da frase que ele viu do Woody Allen. Sim, por que ele não se matava? Porque uma outra fez uma lembrança, ficou muito admirada da Tomiotaki ter dito que pintava para fugir da tristeza.
E o outro diz que não se matava, porque, afinal de contas, o que garante, o que dá a vida a ele? As maçãs do Cesânia. São essas coisas tão prosaicas e que não são nada prosaicas. O mundo não é prosaico, porque nós não somos prosaicos. Nós ficamos prosaicos quando nós transformamos o mundo numa coisa prosaica. Então, esta imagem, imagina você entrar, porque quando você entra num museu e vê uma cena como esta, chuva de pessoas, bom, a vida pode ser uma outra coisa. Acho que é só isso, assim. Abre-se o espaço para uma outra possibilidade. Não é só aquilo que nós estamos vendo. Você pode até ser literal. Isso é uma explosão e está todo mundo caindo? Até pode ser. O que é isso? Que não se sabe. Quer dizer, o trabalho de arte, ele desperta em nós falas, vontades, desejos de se falar. Ele produz em nós Sherazades também. Uma tentativa de esquadrinhar, o que na verdade não tem resposta para isso. Fechada? Não tem. Por isso que o trabalho dele continua vivo. E é por isso que funciona para um Marep. Que eu não estou nem interessado se ele viu ou não. Até posso perguntar para ele, viu? Eu não sei se ele viu. Essa pergunta eu não fiz para ele. Os artistas, hoje em dia, não se definem necessariamente por um estilo, por um suporte, pelo uso de uma determinada linguagem. Tá? Se você olha para um Mondrian, você vê um Mondrian e reconhece o Mondrian, porque tem uma certa coerência. A obra parece um corolário, uma coisa é desdobramento da outra. Muito embora, se você ver o primeiro Mondrian, que é expressionista, você não fecha. Do mesmo modo que se você ver as flores que o Mondrian pintava no final da sua vida, porque estava vivendo miseravelmente em Nova York, também não fecha. Então, é fértil considerar que existem artistas que têm uma linearidade cujo trabalho você já percebe que ele tem uma espécie de pedigree, uma linha genealógica clara. É fértil considerar que hoje em dia os artistas não se definem por esse modo, se definem por atitudes. Se a atitude dele é pilhagem, e é a atitude do Marep, ele tanto olha para a tradição da história da arte, quanto olha para a tradição popular. Tá? Ele tanto faz um trabalho que é por exemplo, pegar algodão doce, porque tem uma série de fotos dele que é como se ele fosse um gigantão. A fotografia é feita a partir, a câmera aqui embaixo, ele está sem camisa, e ele está com o céu azul, e ele está comendo nuvens. Na verdade, é algodão doce e as nuvens passando em cima. Ele fala assim, comendo o doce céu de Santo Antônio de Jesus. Tá? Então, tem diretamente a ver com o lugar em que ele está. Só que o lugar em que ele está, nós não podemos, porque ele mora em Santo Antônio e está ligado a Santo Antônio, achar que a dieta dele é só isso. Tá? Porque, quer dizer, deverá haver alguém aqui que, por exemplo, por ser macrobiótico, só come isto. Mas, no geral, nós até enfrentamos uma boa churrascaria, e no dia seguinte partimos para um sushi e uma espaguetada na quarta-feira. Enfim, somos pessoas de dietas muito variadas. Como disse de novo o Borges, o nosso patrimônio é o universo. Os artistas têm essa relação hoje. E nessa de universo, não necessariamente dentro da sua obra, as referências são inclusive só da história da arte. Se você pergunta, por exemplo, para o Smithson, ele vai falar que o museu que mais interessava a ele dentro de Nova York não era o Metropolitan, não era o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, e não era o Guggenheim, mas sim o Museu de História Natural. Ele estava muito mais interessado nesse museu, assim, com esse espaço latejante, com essa condensação de tempo, porque lá você via desde a pintura da caverna até o macacão do cara que pisou na Lua. Então ele estava interessado nesse arco de questões. A mesma coisa o cubano José Bedia, quando contou para mim que a primeira vez que ele saiu de Cuba, que foi, como todos os cubanos, para ir para Moscou, que era só para onde se ia, quando estava, ele baixou porque fez escala lá em Berlim. Ele falou assim, eu não fui para nenhum museu de arte, eu fui para o Pérgamo, ele foi para a arte clássica, ele foi, do mesmo modo, quando ele foi para os Estados Unidos a primeira vez, foi para se encontrar com os índios, que ele estava muito mais interessado nos xamãs. Então, tem artistas que se definem pela atitude, não pelo material, não pelo suporte. Hoje o cara faz vídeo, amanhã faz fotografia, depois faz uma performance, depois faz até uma pintura, como o Tunga que andou fazendo desenhos aí.
E nunca tinha feito desenhos. Agora, por outro lado, escapando desse horizonte, da ideia do estilo, da ideia dessa coerência, eu diria até que a arte ficou mais inclusiva. Por quê? Porque você é capaz de sensibilizar um médico, é capaz de sensibilizar um advogado, um dentista, um engenheiro, que vai perceber muitas entradas. Porque hoje o artista é um antropólogo, é um engenheiro, é um médico. O cara vai circulando em diversas áreas. Não existe mais. Existe um campo onde a liberdade é total. Esse campo é o campo da arte. E em todas. Você vê em literatura. Eu lembro da primeira vez quando eu li Júlio Cortázar. Eu olhei e falei assim, puxa, quer dizer que isto pode ser literatura? Eu não sabia. A primeira vez que você lê Clarice Lispector, eu falei assim, quer dizer que isso pode? E eu lembro que eu li coisas sobre isso. Quando ela começou a produzir seus textos, os caras diziam assim, os escritores do tempo dela falavam assim, não dá para entender muito bem o que essa mulher está fazendo, mas é incrível, de qualquer modo. É muito estranho, mas é incrível. Então nós estamos vivendo um momento de grande liberdade. E, ao mesmo tempo, exige de nós uma grande referência, ou referências muito variadas de muitos campos. Ora, isso é ótimo. Agora, também, nós queríamos que, vivendo num mundo tão complexo quanto esse que a gente vive, queríamos que a produção artística fosse simples? Ou fosse inteirinha assentada na história da arte pré-existente? A gente for ver o impacto, por exemplo, da estatuária africana dentro da produção ocidental, é uma loucura. O cubismo, o expressionismo inteiro alemão, grande parte dele sai desse impacto. E os trabalhos de body art? A África está em todos nós. É só muita cegueira, é só muita obtusidade para não perceber essas referências. E hoje em dia, assume-se essas referências. Elas são muito mais assumidas, são muito mais transparentes. Eu li um texto que fala dessa Bienal e o convite que foi feito para alguns artistas a partir da noção de terreiro. E eu fiquei bastante intrigado com aquilo porque eu tinha assistido uma fala do Cauê Alves falando do Hélio Sica, e eu fiquei pensando em várias formulações do Hélio Sica, pensando em formulações da cultura afro-brasileira, como, por exemplo, noção de encruzilhada, porque tem um aspecto energético implícito aí, e outras coisas. Você podia falar um pouco disso? A obra do Hélio Sica, no meu ponto de vista, que não é só meu ponto de vista, porque eu não sou idiota, quer dizer, o que a gente faz é o seguinte, o que nós fazemos, né? A maneira do Nelson Rodrigues, que ia assistir jogo de futebol e comentar jogo de futebol, sendo míope, não enxergava nada. Então ele ia com o Armando Nogueira e acabava o jogo, ele falava, então, Armando, o que é que nós achamos do jogo? Então a gente faz isso, a gente pega a bibliografia de gente mais esperta que a gente, fala assim, olha, fulano disse isso, cicrano disse aquilo. Eu posso sonegar a informação de quem é que disse isso, mas por dever, por honestidade, a gente sempre cita as fontes. Vai falando, olha, segundo fulano, segundo Beltrano, e às vezes, se a gente tiver bestunto para tanto, e nem sempre temos, a gente tem, olha, isso aqui é de lavra própria. Mas no geral não é. A gente vai fazendo, né, um caldeirão das nossas referências, das nossas citações. A coisa mudou no dia em que o Hélio Sica foi até o morro, tá? E isso entrou no trabalho dele. E voltou de lá vestido de parangolé. É o que dá para você dizer, porque isso foi vendo o mestre Sala e porta-bandeira, todo mundo sabe disso, tá certo? Como a noção de encruzilhada e outras noções, tá? Bora, a cultura brasileira, porque até então ele era um artista dentro da tradição ocidental. Ele estava discutindo com Mondrian, ele estava discutindo a passagem do plano para o espaço, ele fazia os contrarrelevos. Quando ele faz o bólide, aí você até pode dizer, ele está discutindo cor, ele está aí no meio num rastro, tem uma coisa do Red-Made, tem, mas é diferente. Mas na hora que ele sobe e vem com parangolé, não, com licença, aí é samba. Não é? Agora, isso já havia rendido outros frutos. Né? E foi aí que a gente se emancipou, porque até então nós éramos perfeitamente, estava na correia de transmissão da arte europeia e norte-americana. Quando é que essa coisa começou a virar uma outra coisa? Não vamos acreditar tudo ao Morro, mas o Morro é forte nesta parada. O Morro que produziu o samba, o Morro que produziu o tropicalismo, porque a grande sacada do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, foi o seguinte, nós temos que juntar Jean-Luc Godard, John Cage e Stockhausen com Carmen Miranda e Chacrinha. E essa é uma lição do Morro também.
Porque o Morro é que percebe isso. Essa inversão de posição está dada, inclusive, na letra do Samba do Hermínio, quando ele fala, junto com Paulinho da Viola, visto assim do alto, mas parece um céu no chão. Quer dizer, então, o morro não tem vez. Lembra toda aquela resistência do morro? O morro é que vira o lugar bacana nos anos 60, e aí a moçadinha da Zona Sul começa a subir para o morro. Então começa essa lição. O dia que o Gilberto Gil, com as preocupações de alta cultura, foi falar com o Luiz Gonzaga falou para ele: eu não estou te entendendo. O que eu faço é para tocar no rádio. Nada contra o rádio. Quer dizer, essa acusação, que é muito adorniana, de que a indústria cultural mata o pensamento, ora, com licença, essa é para tocar no rádio, e aquilo que toca no rádio pode ter muito boa qualidade. O cara que culpa o rádio, ou que culpa a televisão pela desgraça da cultura, é o mesmo cara que flagra a mulher com a amante e toca fogo no sofá. O problema não é do sofá. Tá certo? O problema é ele com a mulher dele e com a amante dela. E aí vamos em frente. Então, a questão é como é que no Brasil nós fizemos esse amálgama. Agora, esse amálgama, porque o problema é o seguinte, o problema é que você sabe melhor do que eu, porque sabe isso na pele, o quão discriminado, o quanto machista e o quão branca é a nossa sociedade. Sem dúvida. Então, o que acontece? O que acontece é que, por exemplo, Arthur Bispo do Rosário, que foi um dos maiores artistas que esse país já produziu, não era considerado artista porque era louco e porque era negro. Bom, e aí tem exemplos às de que o grande Cartola era lavador de carro em Botafogo, depois de haver criado a Mangueira, e é um dos maiores poetas que esse país produziu. Quer dizer, esse é um nível de cegueira, é isso que a gente faz. E é isso que a gente faz com os negros. O que a gente fez, a gente continua fazendo. É uma loucura. Mas então o que acontece? O que acontece é que este país teve Por que estavam discutindo? Porque havia uma grande discussão. A discussão na Bienal começou o seguinte: vamos fazer uma discussão sobre arte e política. Por quê? Porque os políticos estão desmoralizando a política. Mas a política não pode ter culpa de uma coisa dessa. É igual você culpar a professora de biologia e confundir a má aula que ela dá com a matéria biologia. Biologia é horrível. Não, horrível é a professora. Que culpa tem a biologia? A coitada da biologia é maravilhosa. Qualquer campo do conhecimento é maravilhoso. Hã? Estávamos então discutindo, não dá para fazer uma Bienal de Arte Política, e temos que fazer uma Bienal de Arte Política por quê? Por causa do encontro. Precisamos levantar a bola do encontro, da troca, do intercâmbio, das diferentes conversas, das diferentes vozes, dos diferentes tempos. É isso que nós precisamos fazer, essa compreensão de política. Que nada mais é do que Hannah Arendt, dos gregos, da Ágora, o espaço das diferenças. Vamos conversar. Agora, você vai fazer uma Bienal só para ser vista? É entrar em contradição. Falou assim, vamos fazer uma praça. Vamos fazer uns espaços para que as pessoas possam se encontrar. Aí falou assim, vamos fazer uns ágoras. Falei, ágora? Eu mesmo dei ideia e o mesmo pessoal avacalhou a ideia. Ágora? Falei, está muito rebuscado. Vamos chamar isso de estação. Estação é legal, eu sou arquiteto. Estação intermodal. Estação intermodal é aquela que tem metrô, trem, avião, tudo. Chega junto. Bacana essa ideia de estação. É bacana. Só que o Tiravanija já bolou a ideia de estação. Bom, vamos ficar achando que a gente está imitando. A gente sempre está imitando, porque a gente sempre parte de algum lugar, mas a gente vai tentando incrementar a ideia. E aí eu cheguei na ideia de pavilhão. Eu dou um curso sobre isso, sobre o pavilhão. Pavilhão são estruturas leves, tênseis no geral, feitas para criar determinadas situações. Pavilhão. Aí nós fizemos uma reunião com todos os curadores convidados, e aí vieram lá os europeus dizer para nós como é que a gente deve pensar. É um porre. Sabe, e foi legal porque estavam conosco o angolano, que nós convidamos o curador trienal da Angola, que é o trienal de Luanda, que é o Fernando Alvim. E aí o Nando virou e elogiou, inclusive, a abertura que nós estávamos dando para discutir. Aí veio a espanhola em seguida e falou assim, a ideia de pavilhão, mira que a etimologia... Eu falei, eu sei perfeitamente a etimologia. Muito calmamente, muito educadamente. Primeiro, porque eu sou educado. E segundo, porque não queria brigar com a mulher na primeira reunião. Mas veio dizer para nós aquilo que a gente já sabia de velho, como se as palavras não ganhassem mundo, como se os livros não fossem traduzidos, ou se os livros não pudessem ser comprados, mas não fosse pela Amazon, até eles chegam rápido. E aí, bom, eu percebi que no pavilhão, todos eles tinham um monte de considerações para fazer. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Foi na última reunião, quando veio a ideia do terreiro. Eu avisei isso para o Moacir, e entrei e falei, olha, é o seguinte, esse país é um enigma. Esse nosso país. Ele é um país enigmático. Ele é um país enigmático pelo seguinte, porque é um país de grandes abismos culturais e sociais, porque discrimina as culturas dos outros internamente, intestinamente, porque tem
barreiras econômicas que são as mais desumanas, as mais cruéis, né? Os disparates. E, no entanto, é um país onde tem alegria. Porque vá na Alemanha, cara. Nós somos uns alegres. Somos capazes de coisas da mais alta violência. Porque essa coisa de que o Brasil, essa leitura que se faz do Sérgio Buarque de Holanda é equivocada, de achar que nós somos uns cordiais, somos, mas as nossas revoluções são cruentíssimas também. Tá? Mas somos muito alegres, tem essa coisa da festa. Aí eu virei na reunião e falei assim, num inglês tosco. Eu falei, olha, é o seguinte, esse país ele tem alguma chance, porque um dia, por exemplo, o Hélio subiu até o morro e voltou com o Parangolé. Porque o Caetano, aí contei. Porque o Gonzaga e o Gilberto Gil, aí contei a história. Mas porque um ex-escravo chamado Assis Valente escreveu um samba chamado não, um samba que era assim: meu povo, cansado de sofrer, inventou a batucada para deixar de padecer. Salve o prazer, salve o prazer. Assim, porque a batucada é resistência. Porque o samba é resistência. Porque o prazer é resistência. Porque o desejo é resistência contra uma política discricionária. E é por isso que Oswald de Andrade falou um dia que a alegria é a prova dos 9. Ou tem alegria, ou senão não dá para aguentar. Então nós aceitamos ganhar pouco. Nós somos uns professores, somos mal pagos, mas nós vamos trabalhar com arte. E aí a gente vai se divertir e vai fazer a molecada toda se divertir. Então tem essa ideia de felicidade. Aí eu falei assim, então para culminar, a minha ideia é o seguinte, tem um outro samba que o mesmo Assis Valente compôs, que era o seguinte: Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Eu falei assim, e tem um detalhe, eu na juventude fui road. Road é cara que carrega amplificador, dos Novos Baianos. Eu fui road do Acabou Chorare. Eu fui road dessa música, no tempo que assim. Então, iluminai os terreiros, aí eu estou junto. Eu dancei esse negócio. Então, vieram assim, mas vem cá, isso aí do ponto de vista fecha, do ponto de vista, não vão criticar o problema da religião. Eu falei assim, não, nem me incomoda muito se não estiver muito preciso o conceito, porque os conceitos muito bem formulados são iguais guarda-chuvas, tem muitos, estão caindo todo momento. Quem está preocupado com isso é o rigor da academia. Artista nenhum fica fazendo trabalho artístico olhando para aquilo que já tem escrito. Então não tem problema, é licença poética. Vamos construir os terreiros, porque eu tenho certeza que no Brasil a moçada vai entender. Mesmo quem não seja, porque não é só o espaço da religião, não é o espaço do rito, é o espaço do samba, é o espaço da conversa, é o espaço do encontro. Então as nossas referências são muito variadas. E a minha, no meu caso em particular, nessa discussão, veio do samba. E eu acho da mais alta legitimidade. Eu acho que é para se orgulhar. Eu acho que eu dei uma baita bola dentro, você quer saber. E mais, um monte de e-mail mandando, falando assim, mas eu tinha escrito sobre isso. Eu falei, ótimo, então vai chegando junto e vamos inclusive usar um terreiro, porque terão 6 terreiros, para a gente debater esta convergência de ideia. Porque você acha que eu vou ter a pretensão de ser original? Eu nunca fui original na minha vida. Nunca falei nada que fosse original. Por que agora eu teria sido original? O que eu fui foi pilhar uma frase de um cara que é um monstro. Porque o Assis Valente é um gênio da raça. Então foi essa a ideia. Que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está se encontrando. Por isso que eu coloco o meu e-mail para vocês. Porque ou isso está na minha vida, ou isso não está na minha vida. Não vem aqui cumprir tabela. Quando o Bruno hoje de manhã falou, olha, na nossa conversa ele falou que ele estava honrado e coisa e tal, isso é para valer. Eu estou falando com as pessoas que estão cuidando da educação em todo esse estado. Agora, o que eu fiz para merecer isso? Eu liguei para minha mãe ontem e contei para ela que ia dar essa palestra e perguntei para ela, o que eu fiz para merecer isso? Porque é uma... Quer tribuna mais importante do que essa, cara? Será que eu estou com essa bola toda? Eu não sei, mas de qualquer maneira, eu acho até que não estou, né? Mas está explicado o negócio do terreiro, de onde é que veio? É o terreiro mesmo, cara. Agora você quer saber da arte naif? Olha, a arte naif, quando eu falei arte naif para o Emanuel Araújo é um homem acima de qualquer discussão. Emanuel Araújo é o seguinte. É o cara. Não, Emanuel Araújo é o máximo, certo? É o máximo. Não dá, ele não tem papas na língua e é intolerante. Uma pessoa que fica indignada, você só tem que ser admirado, uma coisa dessa. E é um cara que faz uma pinacoteca,
E na Pinacoteca ele tirou o banheiro na reforma. Não quero o banheiro na diretoria. O banheiro é o banheiro do público. Se é bom para o público, é bom para mim. Se é bom para mim, é bom para o público. Okay. Agora tinha que ser negro, desculpe, para ter esse tipo de visão, porque os brancos, e eu estou entre eles, não têm esse tipo de percepção das coisas. Ele tem. Eu fui falar de obra de arte naif para ele me bateu na mão. Ele fez assim, para com isso! Isso é coisa de dondoca, você enlouqueceu? Arte naif. Que história é essa? Ou tem arte ou não tem arte? Arte naif, arte ingênua. Isso é nome idiota. Ficou bravíssimo, dizendo que era uma questão classista. Eu acho que ele está com razão. Enfim, eu acho que é uma nomenclatura que, como tal, porque se você quiser também, qualquer nomenclatura é uma besteira. A arte cubista, isso é uma bobagem. Porque a arte cubista foi o modo como um determinado crítico lendo uma produção dos cubistas. Para descrever, parece que ele está pintando tudo fazendo uns cubinhos, virou cubismo. A arte expressionista, ela faz supor que existe uma arte que não seja expressão. Bom, tudo bem, existe arte que não é expressão, mas certamente não no começo do século. A arte impressionista, o nome é mais idiota ainda, e por aí vai, é uma sucessão. Então o nome naif entra nessas chancelas, nessas rubricas de que na falta de melhor nome, nós damos o nome de ingênuo só para não se referir de pessoas que não tiveram a formação acadêmica. Por aí vai. E aí consegue, mesmo à distância, do lado de fora da escola, produzir. E aí produzem coisas melhores ou piores. Agora, tem gente que de fato são excelentes artistas. E tem gente não, que você percebe que é simplesmente um arremedo que foi por falta de formação. Tem outros não, que transformam essa deficiência em qualidade. E aí, para encerrar, um conto maravilhoso, Sufi, que eu acho que vem a calhar. E entra junto nessa história, entra, por exemplo, Arthur Bispo do Rosário. Que é a história do monge que estava caminhando e ouviu um fulano entoando um mantra. E ele falou, esse mantra ele está entoando errado. Tenho que ensiná-lo, disse o piedoso, disse para si o piedoso monge. Pegou um bote, atravessou o rio e foi lá, andou e aí encontrou um outro monge muito simples, muito pobrezinho, no meio de uma clareira, andrajosamente vitrajado, em posição de lótus, declamando o tal do mantra. Aí ele tirou o cara do transe e explicou. Meu amigo, você está cantando errado. Não é assim esse mantra, é assado. E aí o monge que ele interrompeu ficou muito agradecido daquele homem tão digno ter descido do pedestal para ensiná-lo. E aí ele começou a entoar o mantra corretamente e aí o outro voltou para o bote, feliz, porque tinha ajudado o rapaz, o outro monge, e agora, inclusive, era um mantra incrível, que tinha grandes faculdades, que inclusive possibilitava as pessoas caminhar sobre as águas, se bem entoado, enfim. E ele estava pensando nisso, feliz consigo, quando repentinamente ouviu que o cara estava voltando a cantar errado. Aí ele falou, assim é a natureza humana. Não adianta, você ensina, e quando vê, o cara está errado. E ele estava assim, pensando, desanimado, quando então foi subitamente despertado dos seus pensamentos pelo outro monge que veio caminhando pelas águas e dizendo assim, senhor, como era mesmo? E eu acho que é isso, essa coisa de que para saber de arte precisa nascer na Europa, isto é pura discriminação. O tempo todo, em qualquer lugar do mundo, tem gente inventando coisas e, na falta de nome melhor, porque aí sim não cabe nenhuma das profissões existentes, nenhuma das profissões homologadas, aí dá para a gente pensar como sendo arte. Eu queria convidá-los a defender a coisa nesses termos. Não que não tenha, então, não que não seja possível a gente perceber referências, como estamos vendo. Parti pris, questões de suportes, tudo isso dá. Mas o que é extraordinário nesse nosso campo é a abertura, é a porosidade. E considerando que o que é mais incrível no homem é justamente a capacidade que ele tem de criar relações entre as coisas, este campo é um campo privilegiado. Lembra, quando o Jacob Bronowski, o teórico, filósofo da ciência, vai discutir Newton, ele discute o que é maravilhoso em Newton, é ele perceber que existe uma coisa que aproxima a maçã que cai da lua que não cai. Isto por quê? Isto porque ele é capaz de estabelecer conexões entre coisas além da aparência.
O Copérnico foi genial porque ele não acreditou naquilo que ele via e se imaginou no Sol, onde ele não pode ir senão em pensamento. Então, como diz o Huizinga, o homem é um animal que joga e não há jogo maior do que o jogo do campo da arte. Porque aí é você juntar alhos com bugalhos, é você fazer o que você quiser. E aí não há sequer a diversidade, porque a diversidade e a capacidade de improvisação é o que faz você tentar, vamos ver o que dá para fazer, só com isso. E aí inventou-se o camarão com chuchu. Isso é um índice. Não é? O que temos? Chuchu é com chuchu. Não podemos esquecer também, por exemplo, que o drible foi inventado pelos negros, porque quando eles entraram para jogar futebol, os brancos não suportaram. Isso aconteceu na Copa da França. Como é que pode negro jogar futebol de aristocrata? Não pode, queriam proibir. Os negros jogavam e levavam pancada. Claro, porque eram negros. Levavam pancada, o jogo era interrompido e a falta era do negro, que levou a pancada. O negro inventou o drible. Tá? Então o drible foi a invenção da diversidade. É isto. Nós somos homens, como tais, driblamos. Os melhores entre nós são aqueles que driblam. Os melhores entre nós são aqueles que nos ensinam a driblar. É isso que eu acho que tem que fazer. Esse é o campo da arte. Aí ele fica mais vasto, ele fica mais complexo, não tem problema. O empreendimento humano é inabarcável em si. Qualquer área do conhecimento, quanto mais esse. O que dá em 2010 para dizer é aquilo que o Sócrates dizia: só sei que nada sei. E ele não morreu de vergonha por conta disso. Só saber que nada sabe é um ponto de partida. Já é uma contradição, porque é produção de conhecimento. Já é um lugar onde você pode pisar. Então, não nos assustemos, porque eu acho que os outros estão muito mais assustados. E aqueles que têm certezas, esses vão cair de edifícios muito mais altos do que nós. Porque nós não temos certeza. Enquanto que eles têm, coitados.